boa tarde. O Educação na TV deste sábado traz um pouco mais do que foi debatido no seminário sobre saúde mental dos trabalhadores da educação, organizado pela Fundacentro. Nós tivemos uma presidente na Fundacentro, a Rosiver Pavan, que veio do sindicalismo dos professores, né? E quando ela chegou lá na Fundacentro, a primeira coisa que ela perguntou, falou: e aí, vocês têm um estudo sobre uma das maiores categorias do Brasil? E a gente não tinha. Felizmente, esse seminário está vindo, vocês repararam, né? São 4 oficinas sobre o setor de serviço, né? Então, a gente está querendo corrigir isso. Como que a questão da saúde do trabalhador tem sido incorporado pelas universidades na formação dos futuros profissionais, e como que a universidade tem atuado nos programas de educação permanente dos profissionais da educação. Porque, no caráter da Unesp, por exemplo, né, que está presente em várias cidades polo no interior de São Paulo, se ela tiver uma postura na educação permanente dos profissionais da educação, incluindo conteúdos de saúde e saúde mental, ela tem um caráter de multiplicação muito grande. Eu tive um período afastado, estive no Ministério da Saúde e acompanhei lá a discussão do programa que está iniciando agora, Saúde na Escola. E eu sempre, em todas as reuniões que eu participei, eu alertava: olha, não dá para colocar novas tarefas para os professores das escolas em relação à saúde dos alunos, se não contemplar o próprio professor nessa discussão. Nós tivemos um trabalho numa escola pública estadual, isso já tem alguns anos. E eu queria deixar alguns apontamentos. Foi feito um trabalho multiprofissional. Nós fizemos, na verdade, durante 2 anos, fizemos com a equipe de direção, coordenação pedagógica, no primeiro ano, direção, coordenação pedagógica e professores, e no segundo ano nós fizemos com os alunos. Então, com toda a equipe de trabalho, na verdade, inclusive operacional, num primeiro momento. E ficou claro, diante do grupo de psicólogos que trabalhou naquela instituição, e eu acho que isso pode ser um alerta para desdobrar para outros locais que queiram, de repente, pesquisar sobre isso, a readaptação de professores por perda de voz ou por graves lesões nas cordas vocais era uma coisa impressionante. E o número de profissionais jovens, não eram profissionais aí de faixa de idade avançada, eram jovens. E numa determinada dinâmica que nós tivemos, saiu como uma recorrência muito frequente a seguinte frase: não adianta falar. Então, foi feita uma provocação da nossa parte, né, com relação a algo que estava sendo colocado, e a resposta que veio, e os demais olharam para a pessoa e fizeram, assim, calaram-se num sentido de consentimento, uma expressão facial de consentimento. Então, não adianta falar. Então, falar para quê? Então, muitos desses profissionais, jovens ainda, já estavam trabalhando na parte administrativa. O perder a voz tem um sentido aí, e não adianta ser tratado fisiologicamente, não serve para nada, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que perder a voz é um sintoma mental, sim, né? Na Prefeitura de São Paulo, perder a voz em algum momento foi o maior grau de afastamento, atualmente é o mental. Isso não faz nenhuma diferença, eu acho, né? Se é no corpo ou se é na mente, né? Não faz nenhuma diferença. O mais curioso é que a disfonia não é uma doença relacionada ao trabalho, né? Ela não é considerada como tal, e isso eu vou até passar para a Leslie falar um pouquinho. Uma coisa que a Renata comentou e que as professoras discutem isso no grupo é esse limite de readaptados por escola. Não se questiona a quantidade de gente que precisa ser readaptada naquela escola, mas se limita. E aí, uma pessoa que às vezes é muito antiga naquela escola tem que pedir remoção, porque já tem 2 adoecidas, não pode ter 3, né? Não pode ter 4. Né? Então, quer dizer, a própria organização vai fazendo isso. E no início, o fonoaudiólogo achava que o problema era a voz. E trabalhando com a voz, aquecendo essa voz,
tudo estaria resolvido, né? E acho que a cada discussão a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo, que a voz, como foi dito aqui, é apenas um sinal, um sintoma de algo que está muito mais complexo, é muito mais complexo. Mas a gente sente no nosso trabalho que também falta um apoio do próprio professor representado nos seus sindicatos. Tem a impressão que ele reconhece o problema, mas ele mesmo não levanta a bandeira de que isso é necessário. Tem essa questão do assédio moral, né? A gente vê que muitas coisas não acontecem, não, as mudanças, né, as discussões não podem ser fluídas dentro da escola por causa do assédio dentro da escola para com os profissionais. Nós não trabalhamos também só com professores, chamamos merendeira, vigia, todo mundo a gente pôs na roda. Mas a gente vê que a direção, pelo menos isso é lá no Tocantins, né? Lá é assim, os diretores, eles se sentem donos da escola. Né? Eles são os donos daquela escola, a escola não é pública, ela é dele. E muitas vezes, quando a gente senta, esses diretores da escola, eles mandam para essas discussões as pessoas que estão afastadas mesmo, aquelas que estão doentes. E muitos falam, quando vão se apresentar, eles pegam o microfone para se apresentar, eles falam, eu sou fulano, eu sou o desvio de função. Né? Então, assim, ninguém é desvio de função, né? Mas isso acaba virando uma identidade dentro da escola. Então, são muitos fatores aí, mas a gente vê que tem muita esperança, porque as pessoas estão querendo discutir, mas a questão do assédio ainda é um império assim, a ser desmistificado, né? Que impede muita coisa. Não sei como é que está essa discussão aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, mas lá ainda é um tabu muito grande. Eu não sei a quantas anda em outros estados, em outros municípios, mas que em São Paulo os agentes escolares estão sendo terceirizados, né? E aí você tem, além de tudo que já tinha, a entrada de várias empresas, porque aí tem a empresa do vigia, a empresa do cozinheiro, a empresa do não sei quem, entrando na escola. E ela traz um problema muito sério, assim, né? Porque acho que assim, tem uma luta histórica dos trabalhadores da educação, no sentido do reconhecimento dessa equipe de apoio da escola, né, ser cunhada com esse nome, agente escolar, no sentido de afirmar esse trabalho como sendo um trabalho educativo, né? O trabalho de varrer o chão da escola é um trabalho que está no interior do processo educativo. A gente sabe que esse trabalhador, ele tem inúmeras ações educativas, não é? E essa luta histórica, entendo eu, que é cerceada no momento que você terceiriza essas pessoas, como se isso fosse atividade meio, não atividade fim, né? Descaracterizando todo esse processo. Veja só, ela conta de uma coisa super grave, assim. Então, é uma menininha com uma alergia brutal a tudo, e a trabalhadora terceirizada vem e vê que ela levou uma picada e passa uma pomada na menina, e a menina quase morre, né? Então, os professores e os trabalhadores da escola acabam tendo que cuidar dos terceirizados em vários sentidos, inclusive numa coisa tão básica quanto essa. Quando a gente tem contato com trabalhos em escola no Brasil, o que mais nos impressiona não é tanto a quantidade de pessoas adoecidas, porque isso a gente já esperava. O que mais tem nos surpreendido é a capacidade das pessoas de, apesar de tudo, fazer um trabalho que nos surpreende. E está com esse orgulho, inclusive, entende? Eu sou professor e isso é fundamental na minha vida. As causas do sofrimento. Aqui sim, eu acho que é legal dar uma focada. Superlotação das salas de aula. 73%, né, foi apontada como a principal causa de sofrimento dos professores. Sofrimento. Falta de material didático, porque o professor tem que até plantar bananeira para chamar a atenção do aluno. A sala de aula que está aí não é a sala de aula que pode ser oferecida para um aluno que tem internet, que tem várias outras formas, e ele continua com aquela sala de aula. A dificuldade de aprendizagem dos alunos, é claro, advinda das chamadas, inovações, né, que não contribuíram para nada. Essa vergonhosa aprovação automática, que não é progressão continuada, esse é um debate de outra ordem, eu acho que em outro momento precisa ser feito. Aqui nunca teve progressão continuada, aqui teve aprovação automática, literalmente. E o aluno se desinteressou. Essa que é a questão, eu sei que eu vou passar, pouco me lixo. O Educação na TV volta no próximo sábado. Até lá!
e uma ótima semana a todos.